sobre a teoria polivagal, né? O Stephen Porges traz que o nosso sistema nervoso autônomo, ele capta o tempo todo se você está numa sensação de perigo ou se você está numa sensação de segurança. O tempo todo. Tá? A vida toda, nós captamos, pela neurocepção, nós captamos esse estado que a vida nos entrega. Só que, inicialmente, na vida de cada um, quem entrega essas sensações são os cuidadores. Então, por isso que quando um casal A e um casal B se encontram e fica junto, acaba tendo uma repetição de padrão, porque eles se aproximam dos pares, eles se aproximam daquilo que eles entendem que eles conhecem aquela forma de amor. Né? Só que isso também é perceptível no sentido de o teu hemisfério direito capta o que acontece no hemisfério direito do outro. A conexão, ela acontece por essas vias. Hoje se sabe, quando a gente estuda neurociência, essa é a leitura da aproximação. Quando a gente pensa que nós, seres humanos, somos mamíferos, né? Os mamíferos precisam de afeto, os mamíferos precisam de aconchego, mas os mamíferos também se defendem, os mamíferos também se sentem em perigo, ou eles atacam ou eles fogem. Então, o Porges ele foi estudando um pouco o desenvolvimento dos seres vivos dentro da biologia e fazendo um paralelo com o ser humano. Tá? Então, quando você recebe um casal que está com uma queixa de que eles estão há um ano sem casar, sem transar, né? Que eles estão há um ano sem transar, o que aconteceu com esse casal? Qual que é a história de cada um dentro da sexualidade? Do afeto, da comunicação, do desejo, dos abusos, né? De se sentir em segurança ou de se sentir em perigo. Né? Se eu não transo com meu parceiro, o que eu estou fazendo? Tem uma evitação, tem um afastamento, tem um distanciamento que foi gerado por algumas coisas. Né? Às vezes o casal ele acha que se comunica bem, tá? Só que um se sente ameaçado pela presença, pela existência, às vezes pelo tom de voz do outro, às vezes pela expressão facial do outro, pela forma desse outro respirar. Tá? Então, se eu me sinto em perigo com essa pessoa, eu vou afastar. E isso inclui o sexo. Isso inclui uma comunicação saudável. E isso, Flávia, acontece o tempo todo. Agora, um casal, como diz o nosso amigo Sérgio Serrano, né? Quando um casal se escolhe, a sociedade exige que eles se escolham para tudo. Então, acaba que o casal acaba fazendo muita coisa junto. Então, todas essas demandas de segurança e perigo que você tem no trabalho, que você tem com seu pai, que você tem com o irmão, que você tem com um amigo, com o casal, com o teu par, a convivência vai ser maior. Uhum. O tempo de convivência vai ser maior. A expectativa vai ser maior. Essa expectativa de entendimento, essa expectativa de ele vai me entender sem que eu tenha que dizer. Gente, isso não acontece. Isso é ilusório. E aí, se eu digo uma coisa, mas na verdade eu sinto outra, a minha fisionomia e o meu corpo vai falar outra coisa. E aí o hemisfério direito do meu par vai captar. Uhum. Opa, não posso confiar no que ele está dizendo. Uhum. E aí tem um agravante. Se esse par adulto que está casado, que não transa há um ano, se é uma pessoa traumatizada, se ela vem de um apego desorganizado, de uma família de maus tratos, de abuso, de negligência, ela tem uma percepção distorcida. Mas e o sistema nervoso autônomo não capta? Capta. Porém,
frente aos traumas vivenciados, o funcionamento desse sistema nervoso, ele não é limpo. É como um filtro. Ele não é limpo. Então, essa pessoa, ela tem a tendência de se sentir em perigo constantemente. Né? Então, sei lá, você tá saindo da padaria e um carro breca, você assusta demais. Tem pessoas que assustam, tem pessoas que não assustam. Você escuta um grito, você assusta. Por quê? Porque o teu sistema nervoso autônomo, ele ficou um registro nele desde lá de trás de perigo. Uhum. Então, às vezes, o par fala um pouquinho alto para chamar atenção e ele não está sendo agressivo, mas para aquela pessoa que está com o sistema nervoso ativado, para ela é sinal de perigo. Então, talvez o terapeuta de casal, fazendo essa leitura paralela, ajuda esse casal a identificar, porque se eles estão na terapia de casal, eles querem resolver, eles querem que dê certo. Eles estão ali com o propósito de permanecerem juntos, né? Então, talvez, que é o que você me trouxe para refletir, ajudando esse casal a pensar, a perceber, a ficar atento ao que acontece com o corpo, quais são as reações, o que me desestabiliza, que o termo que a gente usa é desregulado, o que me estabiliza, que o termo que a gente usa é regulação, né? Ajudá-los a identificar isso e eles se propondo a um ajudar o outro nisso, né? Os ativadores vão ficar menor. Hora que o ativador, os disparadores, os gatilhos ficam menores, o clima fica melhor. Hora que o clima fica melhor, o que o sistema nervoso autônomo entende? Eu estou em segurança, né? Ai, Não, é sempre assim. pois é muito brilho. Eu estou em segurança. Se eu estou em segurança, eu posso relaxar. Se eu posso relaxar, eu posso deixar meu parceiro se aproximar. Eu volto a ter desejo. Então, essa é a história de cada um por trás do casal que merece ser investigada. E que pode ser feito pelo olhar da teoria polivagal, considerando isso que eu te falei. Não, isso é muito, muito legal, interessante, importante, né? Porque pegando esse exemplo que você falou, né, do tom de voz, não é só, né, fazer um espelho, né, reproduzir o tom de voz do paciente, né, e dizer para ele, olha, fulano A, percebe que o seu tom de voz não é adequado, né? Porque o que é adequado para cada um? De repente, esse tom de voz é adequado para ele, ser humano A, mas para o outro ser humano B, chega de uma forma que ele sente algo que não é legal para o sistema dele. Ele sente perigo. Né? Ele não sabe direito o que é, mas ele fareja perigo. E Flávia, o tom de voz, ele não necessariamente tem que ser agressivo. Sim, Às exato. vezes tem um tom de voz cuidadoso, mais baixo, amoroso, e que para o outro dispara perigo. Possivelmente porque lembra uma mãe narcisista, possivelmente porque te leva a figura de um abusador na tua infância, que foi uma figura boa para você. E isso precisa ser descortinado. Por isso que eu falei para você dessa questão da adequação, né? Porque essa fala, né, polida, um tom de voz ok, não necessariamente é o adequado para a maneira como o outro sente e que está relacionado ao perigo da história de vida do outro. E vamos combinar, né? O que menos se fala do casal é a história pregressa de perigos. Exato. Não se fala. Não se fala porque se espera que com esse vai ser diferente. Não se fala porque na nossa cultura idealiza-se que o outro não tem que ter uma história pregressa. Então fica um véu de segredos.